Estamos iniciando mais um programa em uma edição especial do Falando de Negócio. Especial porque saímos do ambiente, não estamos no nosso estúdio que você tradicionalmente conhece. Estamos com alguém que é muito incrível e por isso essa edição, esse episódio é top. Estou com aqui alguém que vai falar sobre aquilo que é de fundamental importância para o empreendimento, para o empreendedorismo, para uma empresa, para os negócios de um modo geral. Estou com o incrível Fábio Oliveira. Fala, irmão. Que honra bater esse papo. Deixa eu tirar o óculos melhor, né? Fique à vontade, a casa Ilhéus é sua, a casa é olhar sua. pra galera aqui, né? Pô, vamos lá. Obrigado por aceitar o nosso convite, agradecido. Imagina. Seja bem-vindo ao nosso papo. Imagina, cara, é um prazer estar aqui. Isso faz parte de uma nova fase na minha vida, né? Eu estou há 6 anos em São Paulo, recebendo gente do Brasil inteiro, trazendo conteúdo, mas vim nos lugares onde tem muita gente que quer e merece voar, né? Merece crescer e às vezes o conhecimento não chega. Então é um prazer pra gente estar aqui agora. A gente agradece mesmo, porque como você falou, voar. É uma palavra que pode ser o norte do nosso papo aqui. Para falar em voar, vou continuar aqui, pode manter essa parte aqui, a gente não vai precisar editar não, vamos manter esse microfone aqui assim, só para... Né? Porque você já é um cara bonito, o microfone caiu aqui, acho que o microfone está com vergonha da beleza. Tenho certeza disso. Né? Até eu tô aqui me sentindo um pouco acanhado. Mas quem é Fábio Oliveira? Nasceu aonde? Me conta um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu sou um carioca que mora no Espírito Santo hoje. Sim. Então, carioxaba. Sim. Não vou nem fazer aquela piada. Não. Você. Você não sabe o que é, mas lá ele já de cara. Lá ele. Sou um carioxaba, mas eu sou filho de uma telefonista. Nasci em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Órfão de pai vivo. Então, tive um pai que eu não tive relação com ele. Era, até os meus 16 anos de idade, extremamente gago. A gente vem de uma realidade no Rio de Janeiro muito difícil. E, cara, Deus usou vendas para curar minha vida. Eu, muito novo, decidi vender. Quase como todo mundo no Brasil, né? Que vai trabalhar com vendas por falta de opção. Sim. Então, você não vê ninguém que a mãe fala assim, filho, eu tenho um sonho que você seja vendedor. É difícil você ver alguém assim, né? Vendas é uma profissão vista de forma pejorativa, de certo modo. Sim. Mas vendas trouxe tudo que eu tenho. Tudo que eu sou hoje veio através de vendas. Tenho 3 filhos, meus filhos têm o nome do pai. Né? Essa ideia que a gente vai repetir a história dos pais nos filhos, eu já quebrei isso na minha vida. Sim. Mas a grande verdade foi que vendas foi a ferramenta que eu vim trazendo. E aí eu construí empresas, vendi empresas, criei vários negócios voltados a vendas já. O último deles foi o próprio Sales Club, a gente comentou aqui rápido, né? Que talvez seja a maior escola de vendas do país. Criei ele, saí agora no final desse ano para tocar um projeto novo, para fazer coisas novas, voltadas à transformação de empresas, vidas, através de vendas e negócios, que é o que eu nasci para fazer, não tem jeito. Então é um resumo do resumo. Você falou algo interessante aqui que é sobre um certo quase preconceito em relação à venda, né? Sim. Por quê? Mas nós conhecemos um pouquinho, melhor você que conhece um pouquinho, eu estou aqui para aprender, né? Mas estudando um pouquinho o seu material, tem que ter venda, é o principal. A gente fala hoje muito sobre marketing digital, a gente fala muito sobre empoderamento, a gente fala muito sobre questão de vestimenta, de argumento, mas tudo isso é venda. É para vender, né? Sim. Na prática é o seguinte, Salatiel, Rolomar, tem... As empresas e os empresários, eles se perdem às vezes no meio de tanta informação que existe. Né? A empresa, se ela não for centrada em vendas, a gente chama isso, eu não gosto de ficar falando siglazinha não, mas só para a galera entender, chamada Sales Centric. Você fala em ser centrado na experiência do cliente, ser centrado em processos e tudo, mas a empresa existe para vender. Perfeito. Por N razões. A primeira coisa eu só sou uma empresa que cresço se eu tenho uma estratégia que é clara. E toda estratégia empresarial, ela tem a ver com uma coisa, ter mais resultado do que todo mundo. Sim. Então, se você é um empresário na tua região, aonde quer que você esteja, você tem que gerar mais dinheiro do que todo mundo. Então, o CNPJ existe para ter resultado. Então, vendas é o que faz isso acontecer. Né? E tudo que você falou tem a ver com vendas. Além disso, você tem um outro aspecto, que é, ainda que eu, como empresário, esteja fazendo o que eu faço para cumprir um propósito, o único jeito de eu fazer isso é vendendo também. Sim. Então, eu já digo isso porque a gente encontra pessoas que às vezes acham assim, pô, mas ser muito dinheirista pensar que eu só tenho que ganhar dinheiro. Né?
Mas a empresa, mesmo que ela tenha um propósito muito forte, ela só vai cumprir se vender. Sim. O preconceito de vendas, a gente vê em que sentido? Você pega grande parte das empresas, a área que tem menos investimento é vendas. As pessoas que são menos capacitadas são as pessoas voltadas a vendas. Você geralmente entra numa empresa e vê que ela investe na área financeira, investe em produto, investe em um monte de coisa. O marketing, ok, que precisa ser feito e ajuda a vendas, mas a área comercial ela é muito menosprezada. As pessoas não sabem que existem componentes para montar uma operação comercial. O que eu tenho que usar de tecnologia, como que é a estrutura de capacitação, que posições de vendas eu preciso ter de fato. Não é só pegar um vendedor, um gestor, a cenoura, o chicote, enfiar um atrás e na frente e mandar vender. Entendi. É mais do que isso. Só que as pessoas nem sabem que existem. Mais tarde eu vou dar uma palestra aqui falando sobre um pouco desses componentes. E todo lugar que eu falo, não só aqui na Bahia, mas em São Paulo, para empresas, às vezes, de bi, a gente fala de coisas de vendas que o cara nunca ouviu falar. Você vê como foi subestimado durante muito tempo a ciência de vendas. Você concorda com aquela frase que quem não vende, empresa que não vende fecha as portas? Ó, o último dado, mais de 5.400 empresas fecham por dia no país. 5.400? Por dia. Se entrar e pesquisar aí dados de 23 e 24. Caramba. Por dia. É muito. E a principal causa tem a ver com falta de dinheiro, falta de caixa. Falta de caixa, Sim. de trás para frente é o quê? Falta de venda. Falta de venda. Né? Entendi. Então, não só concordo, como está lá o número para dizer isso. Né? O setor comercial, pode se dizer então que é o principal setor da empresa para mantê-la viva? Essa é uma bela pergunta, assim. Eu costumo dizer nas aulas que a gente faz que a empresa ela tem que ser focada em vendas. Sim. Então, é vendas primeiro e gestão depois. Por quê? Se você não cresce, você faz gestão de quê? Verdade. Então, todas as ferramentas de gestão, as técnicas de gestão, elas são complementares. Então, eu tenho que direcionar a empresa para que ela venda com tração. Tração significa assim, não é você sofrer vendas. A maior parte das empresas que a gente vê, Salatiel, elas oscilam, né? Então, um mês você vai bem, outro mês você vai mal, ou mantém o mesmo patamar de crescimento a vida inteira. O cara está lá, tem uma empresa, sei lá, um escritório de advocacia, uma clínica, ele fatura a mesma coisa há anos. Se a empresa fatura a mesma coisa há anos, alguma coisa está errada. A gente tem que se provocar. Então, quando vendas acontece com tração, significa que eu resolvi minha operação inteira de trás para frente. Então, eu diria que sim, vendas é a coisa mais importante. Perfeito. Característica de um vendedor. Né? A gente está falando em um mundo hoje onde estamos muito ligados ao mundo digital, né? Às vendas online, ao e-commerce, mas tem a característica daquele vendedor da loja, a característica do vendedor, inclusive, que usa as redes sociais. Existe uma característica que é principal, é fundamental para alguém ser um vendedor? Boa, você sabe que é muito louco, né? A última pesquisa falando sobre isso, apesar de tudo que você falou, toda a parte tecnológica e tal, a competência mais desejada e mais importante em profissionais da área de vendas tem a ver com ambição. Olha que louco isso. Sim. Por quê? Porque você está num momento de cruzamento de gerações, onde você tem jovens, a geração Z hoje é uma geração que, via de regra, tem exceções, né? Toda regra tem exceções. Mas, via de regra, que não tem ambição. E você tem uma galera mais antiga, que de repente já chegou num certo patamar, numa zona de conforto, que também não ambicionam mais. Então, hoje, gerar ambição de propósito nas pessoas para que elas queiram crescer, prosperar, é a coisa mais difícil a ser feita. Por quê? Porque sem ambição, dentro de uma área de vendas, que é uma área com pressão, né? Toda a área comercial de uma empresa pressupõe alta performance. Sim. Porque assim, você bate a tua meta no mês seguinte é tudo de novo. Tem que ligar 100 vezes, tem que mandar mensagem, é uma área que exige que você tenha uma ambição de propósito muito grande de onde você quer chegar, porque sem ambição você não resiste a ligar 100 vezes. Sem ambição você não resiste a visitar 100 clientes, bater em porta, levar não. A gente não vem de fábrica preparado para isso, se não tiver algo por detrás que é muito forte. E eu até podia adicionar uma coisa aqui, que é o seguinte, tem a inteligência artificial aí, a gente usa muita coisa nesse sentido. Sim. Grande parte das funções, não só em vendas, mas em vendas, vão ser substituídas. Então isso leva uma provocação. Quem permanece no processo? Quem é o vendedor que vai permanecer ali? Quando você fala de ambição, e aí, cadê? Ela não está aqui, porque ela, por causa do horário, estou até preocupado, mas a questão da ambição, ainda existe uma cultura religiosa de ser algo ruim. O que de fato não é, né? É você desejar querer mais. Lógico, quem está em missão não é passar por cima dos outros, né? Não é ser desonesto.
Mas existe sim essa cultura da ambição como se fosse algo ruim. E isso influencia muito na cultura da venda, já que o bom vendedor ele precisa ser ambicioso. Aham. Correto? Tem uma diferença grande entre ambição e ganância, né? Sim. Ambição é extremamente positivo e a gente sabe disso, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Então por isso que a pergunta é bem pertinente, né? Mas assim, ganância é que não é saudável. Quando eu quero o que não é meu, quando eu, sabe? Ambição tem a ver com evolução, tem a ver com crescer, tem a ver com você... Novos âmbitos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, não entrar no aspecto religioso, mas uma frase que eu gosto muito, aquela que fala que nenhum vento é bom para quem não sabe para onde vai, né? Isso é verdade. Isso é histórico, isso vem lá de trás, mas é a falta de propósito na vida de um ser humano fazer ele ficar estacionado. Então, nesse sentido, a gente precisa ambicionar. E dentro dos ambientes empresariais, a gente vê que as pessoas não têm ambição. E não tendo, eu quero deixar uma provocação. Sim. Vamos olhar para a câmera ali, vamos fazer essa provocação. Você aí que é empresário, líder, gestor, a provocação é a seguinte. Se você está numa posição de gestão, você foi colocado ali, tem um propósito. E se você encontra pessoas pelo caminho que não têm ambição, será que talvez não seja um convite para que você gere ambição nessas pessoas? A gente reclama às vezes das pessoas que estão com a gente, pô, mas eu ensino, o cara não vai, ele não faz. O que mais você vê é líder reclamando de vendedor. Mas será que você está investindo tempo suficiente, qualidade suficiente para você promover ambição na vida dessas pessoas? Excelente provocação. Fica um convite para você pegar as pessoas que estão debaixo de você, entender que você é responsável pelo crescimento delas. Já estamos falando aqui, nosso tempo está acabando, mas fazer talvez a penúltima pergunta. Manda ver, manda ver. A gente fala muito sobre feedback. Eu costumo falar que feedback não é apenas pegar a informação, o resultado, como foi a experiência da última compra, mas sim uma próxima compra. Eu já chamo feedback de uma pré-venda para a próxima compra. Porque você comprou aqui e uma forma de fidelizar. Então eu quero falar sobre essa questão da importância do feedback e da fidelização do cliente. Boa. Cara, feedback é um assunto que eu amo. Assim, é muito amplo para mim esse negócio, né? Eu vou te falar o que eu vejo que é feedback. Existe um estudo chamado Janela de Johari. Não sei quem já ouviu falar, se quem está ouvindo aí em casa, se não, bota lá Janela de Johari. Ele mostra que sobre todos nós, seres humanos, existem 4 visões de nós mesmos, Salatiel. Tem uma visão que é oculta para mim, então aquilo que nem eu sei sobre mim, todos nós temos uma... Ou seja, você duvida que você é capaz de coisas que até você duvida? Né? A gente tem isso. Tem uma zona nossa que é uma zona oculta, privada. É aquilo que só eu sei de mim. Quer um exemplo? Aquelas coisas que a gente faz no banheiro, só a gente sabe. Né? Tem uma zona nossa que é uma zona livre, então uma zona pública que eu vejo, que vocês estão vendo do Fábio agora, o que você está vendo do Fábio, e o que eu também tenho consciência. Mas tem uma zona nossa que é uma zona interessante, que tem a ver com isso que você falou, que é só o que o outro vê. Existe um Fábio que só você vê, que só vocês veem. E esse Fábio é real. E ele é o que mais interfere nos meus relacionamentos. Isso, se isso é verdade na vida de uma pessoa, imagina na vida de uma empresa. Então, existe um comportamento meu que só o outro vê. Cara, e a única forma de eu acessar isso, a mais rápida, a mais barata, a mais poderosa, é feedback. Feedback no sentido de assim, ó, se você me falar algo sobre mim que eu não vejo, Salatiel, é um presente que você está me dando. Você está me fazendo enxergar algo que interfere nos meus relacionamentos muito e que pode determinar meu sucesso ou fracasso na vida. Então, as pessoas deveriam ser, cara, taradas por feedback. Porque isso é um presente para que eu possa evoluir. Então, isso tanto pessoalmente como empresa. E, cara, o que menos você vê é a pessoa, por exemplo, vou criar um produto, vou criar um serviço, quero melhorar meu processo. Cara, ela pensa internamente, mas ela não fala com os clientes. E se você quiser uma direção para isso aqui, esquece de fazer pesquisas aleatórias com formulário. Pega 10 clientes e vai tomar um café com ele. Sabe? No mínimo faz uma ligação pro cara, pra você ver o tom de voz dele. Não faz coisas superficiais, sabe? Faz em profundidade, entende o que ele sente. Né? Então, se eu entender melhor o que as pessoas querem me dizer, eu vou conseguir fidelizar mais, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir... Bom, enfim, e por aí vai. Para fechar, você falou sobre ambição, falou sobre a questão da importância do feedback, né? Falou da questão da importância da venda do setor comercial. Mas que dica você poderia dizer assim? Existe uma dica de ouro, uma dica que você vai levar agora para 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Essa dica aqui é infalível para ser um sucesso em vendas. Essa pergunta que o João Jalta faz, né? Boa! Né? Boa. Boa. Cara, tem uma frase que não é minha, eu gostaria que fosse, mas não é minha, mas ela diz muito.
que envelhecer é um processo biológico. Sim. Amadurecimento exige escolha. A gente está nesse mundo para evoluir. E evoluir tem a ver com uma predisposição para você ser melhor a cada dia. O que eu penso é que grande parte das pessoas caem na armadilha de não terem consciência que eu posso ser uma versão melhor de mim mesmo. Porque no final das contas não é sobre só vender mais ou menos, é sobre ser um ser humano melhor. Quando eu aprendo mais, quando eu tenho mais conhecimento, quando eu aplico mais coisas, quando eu salto de nível, naturalmente as coisas vão acontecendo na minha vida. Então, imagina, só para fechar isso daqui, hoje você tem 31 milhões de pessoas no país com algum problema de saúde mental. Sim. 31 milhões de pessoas. A gente vive um mundo, cara, que as pessoas estão doentes. Então, se eu como ser humano, se eu como líder, se eu como profissional, não tiver a capacidade de evoluir, isso daqui é uma conta que não vai fechar a longo prazo. Não é só sobre ganhar mais dinheiro, é sobre o meio do processo. Então, acho que a provocação é essa. Aonde você está pode ser muito legal, mas sempre tem um caminho, sempre tem um lugar maior para você estar, não no sentido de ser melhor que ninguém, Sim. no sentido de evolução. Então, acho que a gente, como ser humano, precisa evoluir. Fábio, eu queria bater esse papo aqui, passar muito tempo conversando com você, que está incrível, né? Mas assim, eu não sei se você está percebendo, tem por trás das câmeras, existe uma produção ali, porque eu não vou olhar para lá. Eu não vou olhar para lá, porque já botar assim, Finge 2 que não minutos. tá ali, pô. Não, mas assim, minha amiga também, né? Então, do tipo, eu não quero também perder essa amizade. A gente volta a bater esse papo, quem sabe Fechado, a gente, né, fechado. se encontra mais vezes, mas que honra. Minha. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seus Amém. negócios, que você Amém. cresça, prospere, que você continue sendo essa referência para nós. Amém. Muito obrigado Amém. por passar o conhecimento para nós. Amém. Deus abençoe. Obrigado você, valeu galera. Tamo junto. Tchau, tchau, até o próximo episódio do Falando de Negócio.